boa tarde, boa tarde, família Amukengue. Nós estamos hoje, excepcionalmente hoje, estamos fazendo a nossa live no Instagram da Amukengue. Então eu comecei aqui pelo Facebook da Amukengue também, só para chamar a galera para vir para o Instagram da Amukengue. Já vou colocar aqui nos comentários o link para vocês acessarem pelo Facebook o nosso Instagram da Amukengue, porque nós queremos fazer uma coisa bem diferente hoje. Com certeza vocês vão gostar, espero que vocês gostem, é uma data especial, então nós queríamos fazer uma coisa bem diferente, bem especial nessa live. Então, por favor, galera, quem estiver entrando no Facebook, entra lá pelo Instagram da Amukengue, já vou deixar o link aqui nos comentários, vou deixar a live simultânea por um tempinho, tá? Para todo mundo conseguir sair do Facebook e vir para o Instagram da Amukengue, ok? Vamos ver. Tá aqui, pronto. Salve, Carlos. Olha, Carlos. Júlio Cabral, já tem o Carlos e Júlio Cabral aqui no Facebook da Amukengue. Então, por favor, gente, se vocês puderem, claro, vem aqui pro Instagram da Amukengue, ok? É só entrar no Instagram, pesquisar por Amukengue, que vocês acham nossa página rapidinho, ou só clicar no link aqui que eu mandei aqui embaixo no comentário, que vocês já vão conseguir acessar lá. Já vou mandar aqui de novo, rapidinho, para todo mundo conseguir acompanhar, ok? Então, galera do Instagram aqui, nós estamos fazendo, hoje foi de surpresa, de verdade, nós tínhamos uma programação para essa quarta-feira, dia 13 de maio, por isso nós fizemos essa semana especial de lives, por conta da comemoração da data especial do dia 13 de maio, onde é comemorada a libertação dos escravos, onde foi assinada a Lei Áurea. Então, por essa data, eu quero agradecer por todo mundo que está entrando aqui agora. Nós, inicialmente, reforçando aqui para a galera que está chegando, íamos fazer nossa live aqui no Facebook da Amukengue. Mas, por favor, quem está aí no Facebook da Amukengue, se puder, claro, entra no Instagram da Amukengue, porque nós queremos fazer algumas coisas diferentes, então vai dar mais certo no Instagram da Amukengue, o plano que a gente pensou para fazer aqui hoje, tá? Então, basicamente, quero já agradecer aqui todo mundo que já está entrando, já tem uma galera aqui no Instagram, Mestre Adileia, Gustavão, Mestre Marcial, a Kika, Contramestre Argia, Júlio Cabral, Vovô Brian, salve galera, salve família, fica aqui mais um pouquinho, que já estou acabando aqui de fazer essa live aqui no Facebook também, para chamar a galera para vir para cá, então por favor, clica aqui no link que eu deixei, pronto, clica no link que eu deixei aqui mais uma vez da Amukengue, que tem que vai ter o nosso Instagram aqui, ok? Então vou deixar mais um pouquinho aqui rolando no Facebook ao mesmo tempo, mas vem pro Instagram da Amukengue, ok? Bom, galera, então como nós estamos divulgando nas nossas redes, hoje por conta dessa data especial de ser a 13 de maio, no ano de 1888 foi assinada a Lei Áurea, que libertava os escravos no Brasil. Então nós queríamos fazer fizemos essa semana especial de lives. Na segunda-feira já tivemos o Mestre Pelé, diretamente de Ribeirão Pires, fez uma live com a gente, ao vivo de lá da casa dele, entrou com a gente para poder falar um pouco sobre a experiência dele, que ele tem trabalhado na secretaria da cidade dele, com essa questão racial, e trouxe algumas movimentações de capoeira. Hoje nós tínhamos um participante especial também para essa quarta-feira, mas nós decidimos, não, já que é um dia especial, um dia diferenciado, então vamos fazer uma coisa bem diferenciada também. Então vamos lá para o Instagram, fazer um bate-papo, que eu quero vir convidando as galera. Então todo mundo que tiver alguma coisa para falar, das perguntas que eu for deixando aqui, eu vou colocar ao vivo para poder responder. Ao invés de ficar só nos comentários, vamos bater um bate-papo ao vivo. Então, dessa forma, a gente não conseguiria fazer no Facebook. Então, por isso estamos migrando para o Instagram, para poder trazer os convidados ao vivo para vir participar. Então, um monte de gente, todo mundo vai conseguir entrar ao vivo na nossa live hoje para fazer essa interação bem diferenciada, nesse bate-papo bem gostoso, ok? Bom, então vou encerrar aqui a live pelo Facebook, não esquece, nós estamos no Instagram da Amukengue, o link está aqui nos comentários, ou é só entrar no Instagram e digitar Amukengue que você acha rapidinho, ok? Valeu galera do Facebook, espero vocês lá no Instagram. Beleza galera? Bom, essa data, dia 13 de maio, agora eu estou aqui só exclusivamente com o Instagram, Facebook já encerrei essa live, tinha algumas pessoas lá, mas já estão vindo para cá.
Deixa eu ver aqui quem mais entrou. Ah, já tem mais uma galera que entrou aqui. A Salve Brian. O Carlos Sérgio conseguiu entrar aqui também. Salve. Minha amiga da faculdade, a Vitória. Salve, Vitória. Lafa Lourenço entrou aqui também. Boa tarde, gente. Paula do Samba. Mestre Everaldo. Bem-vindo, 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 galera. O Rodrigo também acabou de entrar. Zaz de Ouro. Bom, galera, então, sem delongas. Salve, Rodrigo, Helene. Bom, vamos começar aqui, dar maior desenvolvimento à nossa live aqui, que nós vamos falar sobre o tema de 13 de maio, onde foi assinada a lei que deixava nossos escravos, que até então no Brasil, libertos. Mas como que foi que aconteceu isso? Por que que foi assinada essa lei? Se já estava vindo um período de escravidão bem longo, desde quando começou o Brasil, o que que aconteceu que mudaram de ideia e falaram, não, agora a gente não quer mais escravo, vamos libertar todo mundo? Por que que eles tomaram essa decisão? Será que todo mundo sabe o que que motivou a assinatura dessa lei? Será que essa lei ela foi boa? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários e as respostas de vocês aqui. Se vocês quiserem vir participar aqui, nós vamos colocar para participar ao vivo. Mestre Rodney também acabou de entrar aqui. Salve, Mestre Rodney. Então já vai pensando aí no posicionamento de vocês, porque nós precisamos ter essa reflexão, ter esse posicionamento, essa ideia do que a gente pensa, na verdade, principalmente como capoeiristas, mas como sociedade, como seres humanos. Afinal de contas, foram humanos escravizando humanos. E isso nós descobrimos ao longo do tempo que aconteceu em muitos lugares, que não foi legal, e nós temos uma responsabilidade de passar a informação correta. Então, o que vocês acham que aconteceu? Por quê? O que motivou a ter a assinatura dessa lei, acabando com a escravidão no Brasil? E a outra pergunta, você acha que isso foi bom ou foi ruim para o Brasil? Ou para o povo, para os escravos? Ou para os fazendeiros da época? Vocês acham que foi legal? Você acha que todo mundo estava de acordo? E do jeito que foi feita, essa é a terceira pergunta, do jeito que foi feita, vocês acham que foi o certo? Isso trouxe resultados para a gente hoje, que nós estamos vendo, positivos ou negativos? Então, Mestrando Primo, salve, Capoeira, CDB, ai, que acabou de entrar também. Então, eu vou acabar aqui, ó, trazer o nosso primeiro convidado. Quero fazer o convite aqui pro meu pai, o Mestre Marcial, para ele junto comigo. Então já fica todo mundo esperto aí, que todo mundo a qualquer momento pode entrar aqui com a gente para participar dessa live também e trazer sua visão, trazer seu ponto de vista, o que você acha disso tudo. Aí, meu pai acabou de entrar. Salve, Mestre Marcial, tudo bem por aí, pai? Tudo bem, tudo bem. E aí, como é que está? O pessoal todo, como é que estão? Beleza, por aqui tá tudo bem também. Nós fizemos essa mudança de live aqui agora de última hora, né? Que nós decidimos que queríamos fazer uma live bem diferente para trazer mais interação para a galera, do que ficar só uma pessoa falando, passando informação. Então, queria que todo mundo viesse, entrasse e desse a sua contribuição. Então, queria a primeira contribuição que seja do pai, né? Que é o fundador da Muquengue, o nosso presidente de honra, é o nosso mestre mais velho. Então, para dar essa sua resposta, seu posicionamento, o que o pai acha sobre a Lei Áurea, o que aconteceu, se acha que foi bom, se foi bom ou não para o nosso povo, que a gente tem visto o resultado hoje. Bom, boa noite a todos. Legal ver vocês aí que estão chegando. Um abração. Logo a gente se vê aí pessoalmente. Realmente, como eu sempre digo, né? Dentro do pessoal da comunidade negra, que a gente também faz parte também, teve o Conselho Municipal da Comunidade Negra em Jaú, onde eu também fiz parte e tudo mais. E dentro da comunidade negra, como mestre de capoeira, pela vivência de todo esse tempo, o que eu vejo é o seguinte, as pessoas não querem mais falar de 13 de maio, né, não quer que essa data seja esquecida, o 13 de maio, pelo jeito que foi feita que foi assinada a Lei Áurea e, de uma certa forma, mesmo sendo escravo, né, vamos dizer assim, né, que não tem nada de bom nisso, né, mas eles tinham um teto e tinha uma alimentação que também não era das melhores, mas tinham que alimentar eles porque eles precisavam dessa mão de obra escrava para poder produzir, né, para ganhar em cima. E depois passou quando chegou no dia 14 de maio, aí estão todos no relento, sem
sem nada, sem uma terra, sem uma galinha embaixo do braço, vamos dizer, para sair, começar a sua vida, sem estrutura nenhuma, né? Sem estrutura nenhuma, psicológica, física, financeira, de forma nenhuma. Foi aí até que foram indo para os morros, foi surgindo as favelas até, né? E, tanto é que em 1888, a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Em 1889, a capoeira foi proibida. Por quê? Porque eles não tinham condições de se sustentarem, né? Não davam emprego a eles, trouxeram depois os brancos para trabalhar e estar ganhando e ter sua terra e tudo mais, e ficaram a ver navio, vamos dizer assim, né? E aí começaram usar das formas que eles podiam, né? A capoeira para poder sobreviver. Até os políticos usavam os capoeiristas em si, né, para poder acabar com outro comício, tal, isso, aquilo. E, enfim, eles acharam uma forma deles de ganharem dinheiro para não morrer de fome. E aí, depois, em 1889, em 1889 a capoeira também foi proibida. Por quê? Porque a pena era desvadio e capoeira. Vadio porque não tinha um emprego fixo, não tinha mesmo, né? E capoeira porque eles eram dos bandos, de maltas, enfim, né? E eram mandados para a ilha de Fernando de Noronha para cumprir pena. Hoje um lugar lindo, maravilhoso, né? Mas eram para lá que iam para a ilha de Fernando de Noronha. Então, mas o 13 de maio, com o 13 de maio, a gente esquecer o 13 de maio. 13 de maio é uma data histórica, de fato. A gente concorde ou não concorde, isso é outra coisa, mas que é uma data, E o 13 de maio, a gente não pode esquecer o 13 de maio e esquecer a luta dos abolicionistas. 13 de maio não existiu, não tem nada a ver com 13 de maio, tá? E os abolicionistas, né? Onde que eles vão entrar, então? Que parte que entra os abolicionistas também, né? Teve uma luta grande dos abolicionistas, né? Sabemos muito bem, compreendemos que a luta de Zumbi dos Palmares, junto com Dandara, Cotirênia, Qualtune, enfim, até com Gangazumba, e, enfim, com todos os guerreiros, né, com todos os quilombolas, foi uma luta assim, inesquecível. E Zumbi deu sua vida por nós estarmos aqui hoje nessa liberdade, a gente está nessa integração que temos, mas Zumbi deu sua vida. Então, 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, que nunca vamos esquecer, não podemos esquecer a vida de Zumbi dos Palmares, juntamente com o seu irmão Andalá Ketushi, que é o irmão mais velho de Zumbi dos Palmares, que era conselheiro de Zumbi também e fazia parte das estratégias para que os quilombos e os negros, e quem lá estava, né, que não era só negros, né, que foram escravizados, depois fizeram os quilombos, tudo mais, Quilombo dos Palmares, que durou quase 100 anos, né, que durou quase 100 anos o Quilombo dos Palmares, tinha tantos outros quilombos, com tantos outros guerreiros, tantos outros grandes líderes, mas que no Quilombo dos Palmares vivia negros, índios e brancos, né, que também não aceitavam o jeito que o sistema colocavam para eles o modo de viver. Então, o 13 de maio é uma data onde não podemos dizer que não existiu. É uma data de reflexão, do mesmo jeito que 20 de novembro, mas 13 de maio é uma data de reflexão, sim. Não podemos... a história já não é contada como deveria, né, da cultura negra, do negro como um todo, a história já não é contada. O 13 de maio já não existe, e os abolicionistas não existem. Não estamos aqui para exaltar a Princesa Isabel, que só pegou um gancho ali, que a escravidão já estava... teve antes várias outras leis, sexagenário, ventre livre e tudo mais, e mais que nada disso também foi assim tão benéfico para o negro, né? Mas que a assinatura da Princesa Isabel, como poderia ser de qualquer outro, vamos dizer, mas o Brasil, por ser os últimos a libertar seus escravos, né? Ou negros escravizados, ninguém era escravo, era rei, rainha, príncipe, princesa e tudo mais, né? Sim. E com isso, o Brasil sendo o último, a Inglaterra foi o primeiro país a libertar, porque era o primeiro país também a se industrializar. Com isso tudo, eles pensaram, bom,
a gente libertando, temos uma mão de obra aí, eles vão estar trabalhando, vão estar ganhando e vão estar gastando. Pensaram desse jeito, né? Que não foi assim que o Brasil pensou. Mas, enfim, o 13 de maio é uma data, assim, para reflexão, onde não podemos dizer que não existiu, o que a gente não concorda de forma nenhuma, da forma que foi feita essa abolição, vamos dizer assim, né? essa libertação, que não foram bem libertos, na verdade foram colocados na rua, né? Mas vai longe, como tem bastante gente para participar, eu só gostaria de cantar uma cantiga aqui, que fala um pouco do... É uma cantiga até tranquila. Vamos lá. Acertando aqui o berimbau. Só para dar uma descontraída, né? 13 de maio aí, realmente é uma data nossa, né? É uma data de conquista de negros. Muriquinho pequenino, muriquinho pequenino, parequinho que samba na cacunda. Urubu tá onde vai? Urubu tá onde vai? Oi, parequinho quilombo de Jubá. Ei, chora, chora, Congo e Devé. Chora, Congo, chora. Ei, chora, chora, Congo e Devé. Chora, Congo, chora. Que a pele é negra, é como é negra a própria noite, aonde as marcas do açoite, por onde o sangue jorrava. Meu braço é forte, é como era forte o tronco, aonde o negro fraco e bronco, amarrado lamentava. Hoje eu sou livre, mas eu não posso me esquecer. E pra livre hoje eu sei, é muita gente já morreu. Não é revolta, nem é lembrar o que passou. É na vida tudo se esquece, e o tempo já se passou. No dia 13 de maio, é uma data que a gente não pode esquecer, porque é uma data importante. Um minutinho só. É uma data que a gente precisa saudar nossos antepassados, né? A gente fala tanto de antepassados e tudo mais, isso e aquilo, mas precisamos saudar. 13 de maio, dia do Preto Velho, né? Chora, meu cativeiro, meu cativeiro, meu cativeirá. 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 Chora, meu cativeiro, meu cativeirá. Chora, meu cativeiro, meu cativeiro, meu cativeirá. Salve todos os pretos velhos, salve os pretas velhas, salve a Pai Joaquim, a Mãe Conga de Angola, e salve todos. Então, dia 13 de maio é uma data significativa, uma data importante. Nós temos muita coisa, né? Dia da Mãe Preta, né, Calango? Não temos como a gente esconder e falar, dia 13 de maio não existe. Não vamos exaltar a Princesa Isabel, né? A última cantiguinha aqui, só para a gente deixar aqui a nossa energia. Opa, vamos lá. Se você ver um velho no caminho, pede a bênção, pede a bênção, pede a bênção. E se você ver um velho no caminho, pede a bênção, pede a bênção, pede a bênção. Ô Pai Joaquim, a gente pede a bênção, pede a bênção e pede a bênção. É mamãe Conga, a gente pede a bênção e pede a bênção, não pede a bênção. Ô Mãe Preta, a gente pede a bênção e pede a bênção e pede a bênção.
salve 13 de maio. Salve, salve. Muito obrigado, pai, pela participação, por todo esse conhecimento. Realmente é um tema muito extenso, tem muita coisa para a gente falar, muito conteúdo para ser abordado. Então, eu vou encerrar aqui esse pedacinho com meu pai, com o mestre Marcial. Vou fazer convidar uma outra pessoa logo em seguida. Vamos ver aqui quem vai ser o escolhido. Se ninguém quiser se manifestar, eu vou convidar alguém aqui para vir falar um pouquinho, para a gente fazer essa interação bem, bem bacana, ok? Muito obrigado, pai. Aquele axé. Valeu. Beijo. Beijão. É isso aí, gente. Já vou encerrar aqui esse pedacinho que o meu pai fez essa participação. E ele deu alguns dados bem importantes, que ele falou, por exemplo, que em 1889 a capoeira foi proibida, começou a ser perseguida, né? Então, quem fosse pego praticando capoeira, a vadiagem, a malandragem, seria preso e levado para a ilha de Fernando de Noronha. E aconteceu que nesse mesmo ano de 1889, aconteceu também a proclamação da República, onde a família real foi expulsa do Brasil e por conta dessa assinatura da lei, que a princesa Isabel assinou, um dos desafetos dela disse que, olha, você acabou de ganhar o afeto de uma raça, de um povo, mas acabou de perder seu trono. Eles não concordaram, os fazendeiros da época, os latifundiários, não concordaram com essa situação, com a decisão de como foi feito. Então, um ano depois, eles já deram o golpe, tiraram seu apoio político da realeza, do império, e mandaram eles embora e instituíram a República do Brasil. Então, muita coisa aconteceu por conta de uma pequena lei. Então, vou fazer mais um convite aqui agora. Eu queria, se estivesse aí disponível, por gentileza, mais um mestre, o mestre Júlio Cabral, nosso querido Pezinho, e depois eu gostaria que, se o mestre Calango pudesse também, dar uma palhinha aqui pra gente, mestre Calango. Gostaria de convidar o mestre depois, logo em seguida. Pode ser, mestre? Deixa um joinha aqui, não esquece de encher de joinha, deixa um monte de coraçãozinho, vai trazendo nos comentários aqui o que você acha, as suas dúvidas, se você tem mais alguma colocação para fazer, ok? Lembrando, enquanto o mestre Júlio César, o cabelinho, vem aceitando a nossa solicitação para ele dar a sua visão também sobre o que aconteceu, eu vou trazer mais uma curiosidade. A Lei Áurea é uma das leis mais curtas que tem do Brasil. Pois é, e foi uma das leis mais rápidas aprovadas também. Aqui o mestre Calango falou que pode também. Beleza, mestre, o senhor vai dar aula daqui a pouquinho? Tranquilo, mestre. Então eu vou fazer o seguinte, mestre. Eu vou cancelar aqui a solicitação do Júlio César. Vou chamar o senhor agora para 2 minutinhos, dar um oi aqui para a gente matar a saudade do senhor. Pode ser, mestre? Então vou convidar o mestre Calango aqui. 2 minutinhos a gente já fala com o mestre Calango, mata a saudade dele aí, tanto tempo que a gente não se vê, e dá a sua participação, sua contribuição aqui com a gente com a capoeira. Aí, acho que ele já está entrando. Salve, mestre Salve a Calango! todos. Boa Salve, como é que tarde, vocês estão? mestre. Tudo bem aí? Bem, graças a Deus, mestre. E o senhor? Eu também, graças a Deus, estou ótimo. Que ótimo, mestre. Eu sei que o senhor tem compromisso agora, que o senhor vai dar aula, né, mestre? Mas o senhor podia Aham, ficar 2 minutinhos com a gente aqui e falar a sua pode posição, falar. sua visão sobre a abolição, de como que foi que aconteceu, o que que o senhor acha? Qual é o seu posicionamento sobre isso, mestre? Olha, eu vou ser sincero. Hum, Eu sei que Princesa Isabel foi pressionada pela Inglaterra e uhum, por poderes políticos, sim, abolição e tudo mais. sim, E se ela não aceitasse, a Inglaterra iria cortar relações comerciais com o Brasil. uhum, Mas eu acho que ela, independente de qualquer coisa, talvez eu seja polêmico, né? Mas eu ah, acredito que o papel dela foi importante, sim. Porque claro, senão, seria como, sim, né? Tudo bem que deveria ter feito antes, mas as coisas não tem que acontecer hoje ou amanhã, simplesmente tem que acontecer. sim, Agora, se ela não fizesse, quem teria o poder de fazer isso? claro, E quem colocaria a cara à tapa? Não é verdade? Porque, de claro, repente, viesse os abolicionistas e tomassem conta, o próprio golpe que uhum, foi dado depois pelo Marechal Deodoro da Fonseca, ele sim, iria libertar os escravos? Essa é a é minha uma boa pergunta. reflexão, sim, Então, não é
Não é porque fez, porque isso, porque aquilo. Não, fez. Não deu condições? Não, mas a gente tem que lutar por alguma coisa também. Sim, É difícil a família do cara morar 300 anos numa fazenda, suprir aquela fazenda, trazer riquezas e de repente falar assim, ó, pode ir embora, nossa. né? Foi uma Mas situação que a também gente não tem, esperava. acho que é muita coisa que envolve e a gente não estava lá para Uhum, perceber o que aconteceu. sim, A gente não consegue fazer uma viagem e entrar na sociologia do momento, na historiologia do momento, para ver o que realmente aconteceu, motivou e tudo. Então é difícil. Ela fez o que ela tinha que fazer naquele momento. sim. E se ela não fizesse, eu fico pensando que se os outros fariam, Uhum. E será que né? seria pior? E como é que seria? Uhum, Seria melhor? Seria igual ou pior? sim, Então vamos aproveitar o que foi feito e todos nós temos um grande compromisso em estar melhorando, em estar se melhorando, em conseguir coisas melhores, tanto para a gente como para a capoeira. Eu estou vendo alguns momentos assim que muitos mestres então estão com problema de saúde. Esse dia a gente ficou sabendo do mestre Joel e outros sim. mestres também, Uhum, né? Então, é fácil a gente tacar pedra e falar, ó, ela não fez nada, ela só fez porque não tinha outro jeito. uhum, Mas tanta gente, tantos de nós temos oportunidade de fazer tanta coisa e às vezes não fazemos, exato. né? É, é complicado, é muito difícil. Pois é, Não é mestre. verdade? É E é complicado, é justamente, difícil. E a e é gente justamente fica. para que a gente poder trazer todos esses pontos, todas essas É, reflexões, porque às vezes a gente fica focado num ponto só. E então a gente precisa analisar de uma forma mais ampla, né? a Expandir o gente leque. precisamos refletir, né? E saber que cada momento da história, a história necessita uma coisa diferente. Sim. Hoje é fácil a gente olhar para trás e falar, não foi assim, não sei o que, não sei o que lá. Mas como que era estar dentro da pessoa? Como é que está dentro do outro, Uhum. né? Mas eu só quero que as pessoas pensem nisso, né? Se ela não tivesse feito, quem faria? Quem E se faria? faria melhor do que ela fez, Legal, né? mestre. Existiram outras leis também que eram leis fracas, né? Uhum. Sexagenário, do primogênito que já que nascesse, alguma coisa assim, Sim, mas era tudo falho, sim. né? Mas olha, gostaria de deixar um abraço grande a todos aí. Muito obrigado por me chamar e participar. Eu vou dar uma aulinha aqui, mas depois eu vou olhar se tiver no YouTube, eu vou vasculhar. Vai estar no YouTube sim, mestre. Muito obrigado Tá. de verdade. Não tinha sido nada combinado, foi aqui do Não, imprevisto. Eu realmente é. convidei, o senhor aceitou e deu uma aula maravilhosa aqui pra gente, mestre. Muito obrigado de coração, Um saudades grande enormes. abraço a todos. Salve a todos os capoeiristas, todos os mestres, alunos, capoeiristas. Tá certo, mestre. Muito obrigado, salve. Aquele beijo, Obrigado. mestrão. Se Tchau. cuida. Beijão no coração de todos. Valeu, mestre. Olha aí, gente, olha que maravilhoso. Era bem essa interação que a gente queria trazer hoje para essa live bem diferenciada. Trazer quem estiver participando aqui para entrar e aparecer e falar um pouquinho sobre. Então, o Mestre Calango, a gente tinha nada combinado com ele, ele estava aqui na live, perguntei, Mestre Calango, pode entrar? Ele tinha um tempinho lá, vai dar uma aula agora, mas mesmo assim já deixou a contribuição dele. Mas e aí, será que você já tinha parado para pensar nisso? Como que seria? A Princesa Isabel precisou tomar essa decisão, mas se não fosse ela, quem seria? E se não tivesse tomado essa decisão de abolir, como que seria? Aqui, ó, o mestre Valdenor já deixou um eu quero. O senhor poderia também, mestre? Gostaria de entrar aqui com a gente e deixar uma contribuição rapidinha? Eu vou convidar aqui agora o mestre Júlio Cabral, o Cabelinho, que a gente já tinha feito o convite com ele, para ele, né? Mas como o mestre Calango ele tinha um compromisso agora, então a gente trocou. Então eu vou chamar o mestre Júlio César aqui rapidinho. E se o mestre Valdenor depois, beleza, o mestre Valdenor já deu um sim aqui. Então logo na sequência a gente já convida o mestre Valdenor, ok? Então já vou trazer o convite para o Júlio César.
para ele poder falar um pouquinho para a gente do que ele pensa, para a gente poder ter essa visão bem ampla. Bem ampla. Eu não queria que fosse só eu aqui falando para vocês. Aí, boa noite, mestre Júlio César, tudo bom por aí? Boa noite, desculpa aí não ter entrado naquela hora, porque estava meio que na correria aqui, mas estava ouvindo. Aí eu falei, Aham. eita, me chamou, e eu falei, deixa eu correr rapidinho aqui para poder contribuir com a minha parte aqui também. O negócio de live aqui é ao vivo mesmo, a gente chama aqui na Ao, hora, ó, vamos ao entrar? vivo Vamos entrar. mesmo, Ao vivo porque assim, mesmo. eu fazendo minhas atividades aqui em casa, mas Aham. ouvindo, prestando atenção, né? Uhum. E realmente é uma coisa muito interessante. Então, vale a pena aí a gente sempre estar contribuindo e estar participando e fazendo esse ping-pong aí que faz parte com a gente aí. Sim. E legal que deu tudo certo, porque o mestre Calunga ele precisava dar uma aula dele agora, então a gente já chamou ele rapidinho, deu tempo do senhor se arrumar, e agora participa aqui com a gente. E é tudo, Então, parece que as coisas acontecem tudo de uma forma, tudo do jeito que tem que acontecer. Então, é, maravilha. fechou, mestre. Bom, então eu queria saber do senhor seu posicionamento, como que o senhor enxerga o que aconteceu, ou os reflexos do dia de hoje, o que o senhor gostaria de falar sobre isso, mestre? Olha, na minha visão, no meu ponto de vista, assim, eu falo pelo fato de ter estudado em escola estadual, né? Uhum. E lá a gente não se aprendeu na íntegra o que foi o 13 de maio, né? Então Entendi. não foi uma coisa que foi passada de uma forma bacana para nós como aluno na época, e hoje provavelmente as crianças atuais não têm, eu acredito que não tem muito essa informação em relação ao 13 de maio, né? Uhum. Que foi lá que a princesa Isabel assinou. Mas na minha visão, assim, Josi, eu vejo assim, que foi um papel importante, foi o que o mestre Calango acabou de citar, Aham. que se ela não tivesse feito, com certeza, será que teria alguém para ter feito isso, né? E na Sim. posição dela, por mais que ela não deu a Uhum. condição que necessária para os negros na época, então, infelizmente, teve que continuar de uma forma que não foi legal e foi passado de uma forma assim para as pessoas não na íntegra, né? Sim. Então, eu acredito que é uma data que temos que comemorar sim, mas não pela princesa, mas sim pelos abolicionistas mesmo, foi o que o mestre Marcial comentou também, Uhum. porque realmente tem que ter essa data, tem que comemorar sim, porque muitas pessoas lutaram para que chegasse aonde chegou hoje. Por mais Sim. que é uma data que não está tão sendo lembrada na mídia, vamos dizer assim, mas nós que somos capoeiristas, o pessoal que somos negros, brancos e índios, que luta é, é, por essa, por essa integração, realmente tem que lembrar sim, e nós que somos capoeiristas somos os principais para poder lembrar dessa data e não pode menosprezar. Eu vi uma mensagem, inclusive hoje, né, falando que é uma data que não se comemora, mas tem que se comemorar sim. Não, não talvez de uma forma tão uma grandeza, mas tem que ser lembrada. Só que essa integração, ela tem que existir sempre. Não pode deixar cair no esquecimento jamais. Certo. Então seria como é 20 de novembro. Então não é exatamente uma data tão festiva, mas para trazer a reflexão, para entender o que aconteceu e para trazer esse estímulo para a gente procurar se informar de como que houve e E como o tem refletido principal, hoje. E o principal é assim, estimular outras pessoas a querer buscar essa informação, a Uhum. buscar esse conhecimento, não só no 3 de maio, mas com 20 de novembro, que são Sim. datas importantíssimas, que para nós é muito importante e que para o restante da humanidade teria que ser também, porque uma data que vale muito a pena ter essa comemoração.
Legal, achei bem bacana a sua colocação no começo, dizendo que na sua época da escola já não foi tão passado assim na íntegra, então para as crianças de hoje talvez esteja passando menos ainda. Então, como a nossa geração hoje está enxergando tudo isso, né? Então, acho que Exato. essa é a maior reflexão. Por isso mesmo nós quisemos trazer esse conteúdo aqui hoje, para saber como que nós capoeiristas estamos enxergando isso, para a gente poder ver melhor como a gente vai passar isso para as futuras gerações. E nós, como mestre, a gente precisa realmente, para os nossos alunos passar, né, de Uhum. uma forma mais tranquila para eles poderem entender de uma outra forma, porque no livro é simplesmente que ela assinou lá uma lei e está tudo certo, né? Aham. E a gente sabe que teve várias dificuldades para ela chegar onde chegou, mas que a gente precisa ter esse papel para estar passando para os nossos alunos principalmente, né? Então, é o nosso papel como capoeirista não deixar essa data no esquecimento, não. Pelo menos na minha Perfeito, visão. Messi. Fechou, Messi. Muito obrigado pela sua contribuição, por estar sempre fechando aqui com a gente, ter aceito esse desafio ao vivo aqui na hora. Eu falei, rapaz do céu, me chamou, deixa eu correr. Agora vai. Capoeira é Queria assim, mandar um né? salve Chamou, pro vou. mestre Valdenor, mestre Marcial, todos os mestres que estão aí, Carlos, que está aí também com a gente sempre, todo mundo que está sempre aí contribuindo com a Muquengue. Uma grande live que teve aí com o mestre Pelé, Sim, sensacional. show E de quem bola. ainda não acompanha a gente, vamos lá, acompanha a gente na Muquengue aí que o negócio tá ficando show. Tá certo, Cabelinho. Muito obrigado. Então eu vou encerrar a sua participação aqui para poder chamar o Mestre Valdenor, que ele aceitou o desafio aqui para entrar com a gente. E se mais alguém quiser entrar depois do Mestre Valdenor, já deixa aqui nos comentários que a gente já vai organizando aqui, tá certo? Muito obrigado, Cabelinho. Aquele axé. Obrigadão. Fica com Deus. É nóis. Isso aí, gente. Essa foi a visão do mestre Júlio César, colocando também sobre como tem sido passado hoje nas escolas, na verdade, como tem sido contado e como a gente vai transferir esse ensinamento para as próximas gerações. Então, vou chamar aqui o mestre Valdenor agora, que ele disse que gostaria de aceitou o desafio de participar com a gente também. Mestre Valdenor, já vou fazer o envio do convite para o senhor, se puder aceitar por gentileza. Aí o senhor entra aqui rapidinho com a gente, dá a sua contribuição. Eu tenho certeza que o senhor tem muito conhecimento para ajudar a gente aqui. Enquanto o mestre vai entrando, eu vou deixar mais algumas curiosidades. Eu havia dito antes que a Lei Áurea é uma das leis mais curtas que tem do Brasil. Ela tem apenas 2 artigos. Então, e ela foi uma das leis aprovadas mais rapidamente. Ela foi escrita, levada ao Congresso dia 8. Ela tinha uma previsão, ela tinha até feito a escrita no pergaminho, que ela foi escrita no pergaminho com 3 penas de ouro em 3 vias. Então, mais uma curiosidade para vocês aí. E era para ser por dia 12, eles tinham programado, para que fosse assinatura por dia 12. Mas tiveram imprevisto e acabou ficando por dia 13. Então, ela mostra essa urgência, a necessidade que eles tiveram de rapidamente fazer a assinatura dessa lei por conta de alguns acontecimentos da época. Então, por isso ela foi uma lei tão curta, com apenas 2 artigos, praticamente uma linha cada artigo. Salve, mestre Valdenor, muito obrigado pela sua participação. Boa noite, mestre. Boa noite, Jocinei, boa noite a todas e todos que estão acompanhando nossa live. Parabenizar os mestres que falaram anteriormente. Eu estava no outro compromisso e já vou precisar sair daqui a pouco para um outro, que é a live da UNBR hoje em São Vicente, Sim, Universidade legal. de São Vicente. Então, a gente precisaria de muito tempo para debater essas questões aí Uhum. do 13 de maio e colocação dos vários pontos de vista, né? Eu queria colocar o seguinte, é uma lei que, como tantas outras informações que chegaram para a gente, chegaram de forma incompleta, muitos fatos foram omitidos, e a gente pesquisando vai perceber que não só a Lei Áurea, a lei do ventre livre, ela é absurda porque libertava o escravo aos 60 anos, quando em Minas Gerais os escravizados morriam aos 20 anos, trabalhava Sim, submerso, com água até o pescoço, exposto à doença, à má alimentação. E se a gente observar a do ventre livre, a sexagenária é essa que nós já falamos. A do ventre sim. livre, ela também é complexa, porque, quem sabe, aí nasceram os meninos de rua, né?
porque eles criaram muitos depósitos para as crianças negras, e os fazendeiros iam nesses depósitos e recrutavam principalmente as meninas para trabalhos domésticos, é o que eles diziam, né? Mas muitas vezes também fazia parte disso a questão do abuso sexual, né, das nossas crianças negras. São coisas que ficaram por muitos anos ocultas e agora vem à tona graças às pesquisas, né, de várias pessoas comprometidas com a trajetória social do negro no Brasil. E aí, eu particularmente, de algum tempo para cá, porque antes eu tinha uma ideia diferenciada dessa questão do 13 de maio, mas acompanhando a luta do movimento negro, acompanhando uma série de pesquisadores que estão à nossa frente aí com essas temáticas, a proposta foi comemorar em 20 de novembro em função de reverenciar Zumbi, um herói negro que já foi difamado, passado por homossexual, e dizem que ele tinha negros escravizados, todas essas questões. E aí a Lei Áurea, ela veio no momento que a elite brasileira escravagista estava bastante espremida, né? Apertada para fazer essa lei, e não tinha tantos escravizados mais não, mas tinha uma quantidade muito pequena de escravizados. Fala-se em 5 a 10%. Então, é uma coisa muito séria. Essa lei ela vem por pressão da Inglaterra, dado a Revolução Industrial, é uma urgente necessidade de criar um mercado brasileiro de consumo com os produtos da Inglaterra. Então não tem nenhum gesto de bondade da Isabel, não tem nada assim de que seja louvável não com relação à princesa Isabel, segundo nos mostram muitos pesquisadores aí. É uma lei que ela foi bastante enganosa, a elite branca brasileira já estava com muito medo dos movimentos que envolviam os escravizados e os negros libertos também, em função do que aconteceu no Haiti. Vocês devem saber que no Haiti a população negra mataram todos os brancos, né? Então isso refletiu aqui no Brasil. Eles estavam vivendo um momento de muito pânico. Tem livros que contam com detalhe todas essas histórias aí. O que a gente tem é livros didáticos na mão das nossas crianças, nem todos foram reformulados. Então as pessoas têm essa visão da Isabel, a Redentora, assim como o Duque de Caxias, que é um outro herói que parte da história da vida dele é falsa também, porque ele entregou lanceiros lanceiros negros no Rio Grande do Sul, massacrou, né, lanceiros negros. Os bandeirantes, que são os maiores assassinos de indígenas, são tidos como heróis nos nossos livros. Então são todas questões para que a gente possa estar refletindo e o mestre de capoeira poder passar isso para os seus alunos de acordo com a faixa etária. Eu acho que vai ser trabalhada a profundidade desses fatos, né? Claro que na educação infantil não dá para trabalhar determinados fatos, dado o peso e a seriedade, mas o ensino médio, né, o ensino médio fundamental 1 e 2, já dá para ir fazendo uma introdução e desmistificando toda essa questão aí, que as pessoas querem ter todo esse respeito pela princesa Isabel, pelos bandeirantes, pelo Duque de Caxias, por Monteiro Lobato e tantos outros heróis que figuram nos livros didáticos, e que a maioria foram pessoas que lesaram a população negra. E uma coisa muito séria também que tem que ser refletida no 13 de maio é que tudo que aconteceu com a população negra em nosso país foi assinado pelo Estado brasileiro. Isso é muito sério. Sim. Isso é sério demais. Isso é preocupante e não deve ser ocultado, não se deve ter medo de falar, porque nós estamos falando, quem está falando aqui não é mestre Valdenor, eu estou falando pelo que a gente lê, pelo acesso que a gente tem às pesquisas, de pessoas importantíssimas no universo da pesquisa do nosso país e do estrangeiro. Então,
a transferência de 13 de maio para 20 de novembro é em função de todos esses fatos. E foi feito com base nas pesquisas e nas reivindicações do movimento negro brasileiro e de uma série de outras entidades, né, que cuidam dessas questões da população negra. Então, a coisa é mais ou menos por aí que eu vejo, né? Legal, mestre. Muito bom ter essa visão bem ampla do senhor, trazendo bastante fatos e o porquê, né, da valorização, então, agora muito mais do 20 de novembro do que 13 de maio. Então, algumas pessoas ainda têm essa dificuldade de entender o porquê que teve essa mudança, não é verdade, mestre? Ah, com certeza, porque é uma data que estava institucionalizada, foi proposta a troca, então eu acredito que nós, enquanto capoeiristas, representantes da cultura afro-brasileira, devemos embarcar nessa troca também e fazer as comemorações em 20 de novembro. E esquecer um pouco essa idolatria que algumas pessoas desinformadas, graças aos livros didáticos, têm, né? Para com os bandeirantes, para com Monteiro Lobato, para com o Duque de Caxias e para tantos outros nomes que aparecem nos livros e que, na realidade, não trouxeram tantas contribuições assim para a nossa população. Eu estou dizendo que o Monteiro Lobato é mau escritor? Não, ele é um grande escritor. Sim. Só que paralelo ao talento de grande escritor, ele foi escravagista, né? Certo, mestre. Tem bastante pano. Se a gente fizer uma perguntinha aqui para o senhor agora, eu tenho certeza que a gente vai mais 2 horas aqui falando com o senhor. O senhor disse também que tinha um outro compromisso agora, né, mestre? Então eu queria Tem agradecer mais, muito. a gente tem mais uns 5 minutinhos, talvez mais, caso você ou alguém tenha alguma pergunta que esteja ao meu alcance aí para responder. Legal, então vamos aproveitar, já que o mestre Valdenor abriu, que ele tem mais alguns minutinhos. Nós também estamos com 47 minutos de live, então nós temos algum tempo ainda para dar 1 hora, que é quando encerra a live do Instagram, né? Então, se alguém quiser aproveitar, Não fazer quero algum. também tomar o tempo de outros pares que devem entrar para fazer contribuições, viu? Claro, mestre, mas já vou aproveitar aqui, então, que se alguém quiser aproveitar, agora tem um minutinho, aproveitar e fazer alguma pergunta para o mestre Valdenor, que ele já se dispôs aqui para poder esclarecer alguns pontos que vocês mandaram aqui nos comentários para a gente, e a gente já troca e já coloca mais uma outra pessoa para compartilhar com a gente. Lembrando, aproveitei aqui que eu lembrei, enquanto o mestre Valdenor estava falando, que sobre as leis que antecederam a Lei Áurea, né? Tivemos, então, a lei, como o mestre Valdemar disse, do sexagenário, que é um absurdo colocar que a partir dos 60 anos seria livre, porque os escravos eram muito maltratados, viviam até os 20 anos de idade, alguns no máximo 40 anos de idade, era a idade máxima que se vivia um escravo na época, que foi a lei do sexagenário foi em 1885, apenas 3 anos antes da assinatura da Lei Áurea. A lei do ventre livre foi em 1871, que as crianças nascidas seriam livres, né, a partir daquela data, mas que também até os 8 anos de idade elas podiam ser criadas como escravas, e a partir daí, então, dos 8 anos, que elas seriam totalmente livres, mas não tinham para onde ir, na verdade, se os pais estavam trabalhando como escravos, quem quer cuidar da criança? Mas, em alguns casos, o patrão, ele podia ter a opção de, até os 21 anos, deixar a criança como escrava. Então, antes dessa também teve a lei de Eusébio de Queiroz, que ele havia proibido o tráfico de negros no Brasil, a entrada de negros através dos navios africanos, navios negreiros. Então, a partir dali já havia sido proibido, mas que ainda continuava tendo tráfico de escravos, mesmo com a lei, não é verdade, mestre? Então, esse tráfico ele permaneceu por um longo período e amparado por algumas grandes figuras mesmo das Forças Armadas brasileiras, né, que faziam vista grossa a esse tráfico aí, Sim, principalmente no Rio de acobertavam, né? Janeiro. A gente tem, nós tivemos profissionais das Forças Armadas com essa coragem aí, né, de manter ainda a questão do tráfico. Eu quero até Certo. pegar num outro momento aí, depois ver se a gente deixa no site da federação algumas sugestões de literatura para quem tiver interesse de aprofundar um pouco mais, Legal. porque é bastante séria essa questão
população negra no Brasil, né? Desde sempre, né? Sim, mestre, sempre foi. Eu queria aproveitar uns minutinhos finais do mestre. O André Mendes, ele fez uma pergunta aqui para o senhor, que o senhor havia dito que quando foi, deixa eu voltar aqui a pergunta, quando foi abolida a escravidão, havia cerca de 5, 10% ainda de negros, né, escravos. Então, como o restante conquistou a liberdade, ele tinha perguntado. Como esses Então, anteriores à lei haviam é, conquistado a pelo que nós, liberdade. pelo, pelo que nós temos de conhecimento, pelos movimentos de resistência, pelas Uhum, fugas, pelo aquilombamento, e nós tivemos, inclusive, estados no Brasil que a, já tinha feito a abolição dos escravizados, independente da Lei Áurea, de chegar da Lei sim. Áurea ou não. A Lei Áurea foi alguma coisa muito política, né, de Aham, interesse político internacional, é a questão da Revolução Industrial, aí, dessa pressão para ter um mercado de consumo, né? Mas aí também que não deu muito certo, porque como ter um mercado de consumo formado por uma população negra que estava desempregada, sem nenhum acesso a, a nenhum tipo de recurso financeiro. Então, essa situação também ela acabou não se concretizando, né, de ter um mercado de consumo, né? uhum. Legal, Messi. Muito obrigado pela sua contribuição, Messi. Nós temos aqui só mais 9 minutinhos de live. O senhor também já tem um outro compromisso. Então, eu gostaria de encerrar a sua participação. Agradecer muito por ter esclarecido e ter dado tanta informação com riqueza assim, de detalhes, mestre. Que é isso, Jocinei, todos e todas que estão conosco aí. Muito obrigado, uma boa noite, uma ótima semana. Fiquem em casa e nós vamos nos falando aí pela internet, torcendo para essa Uhum. pandemia passar logo. Beijão, mestre Certo. Marcial, família Mukengue. Uma dica aí, nós temos 2 pesquisas científicas de capoeira para estarem iniciando em breve aí. Olha, Comunidade de legal. capoeira, estejam atentos, hein? Bacana, vai ser muito bom mesmo, mestre. Nós vamos divulgando assim que tiver mais maiores novidades, certo, mestre? Certo, Muito obrigado obrigado, mais hein? uma vez, mestre. Aquele beijo, mestre. Tchau, Beijão tchau. aí para todos e todas. Obrigado pela oportunidade. Obrigadão, velho, pela contribuição, mestre. Bom, então eu vou encerrar aqui essa parte do vídeo com o mestre Valdenor. Então, se alguém quiser participar, fazer mais alguma pergunta, eu havia visto aqui em cima, o mestre Joseano havia perguntado onde que a live vai ficar disponível. As nossas lives sempre ficam no nosso canal do YouTube, as que acontecem no Facebook e no Instagram. No dia seguinte, no canal do YouTube da Amukengue, é só pesquisar lá no YouTube, segue a gente, ativa as notificações, deixa seu like e um comentário que a gente está sempre por lá nas redes. Então, se alguém, nós temos aqui mais 8 minutinhos de live. Se alguém quiser fazer mais alguma observação, entrar, deixar a sua participação, algum comentário, deixa aqui no comentário que eu já chamo para participar também, ok? Enquanto isso, eu vou deixar mais algumas curiosidades, mais algumas informações aqui sobre a Lei Áurea, ok? Nesse ano ela completa 132 anos. Ela foi assinada às 15 horas da tarde pela Princesa Isabel, quando Dom Pedro II ele tinha feito uma viagem à Europa para poder se tratar com os médicos por conta de um problema de saúde. Então, ela assina a carta como princesa imperatriz do Brasil. Então, ela foi pressionada, como já foi dito pelos outros mestres anteriormente aqui. Foi um acerto político e comercial, por que não dizer, que a Inglaterra estava pressionando o Brasil a abolir, porque eles haviam passado pela Revolução Industrial e eles queriam, então, essa mudança do cenário, do comércio. Então, eles não conseguiriam fazer esse novo modelo de negócio, que foi a partir da Revolução Industrial, com a população escrava. Então, eles precisavam que as pessoas tivessem só renda para poder comprar os produtos e assim desenvolver esse novo modelo de mercado. Mas os fazendeiros aqui do Brasil não estavam satisfeitos, eles queriam ser indenizados porque eles perderiam o seu investimento nos escravos que eles gastavam com isso. Então eles queriam uma indenização, então já estavam tramitando de algumas formas de como que aconteceria isso, mas ninguém até então havia feito. Então, às pressas, como eu disse antes, um artigo muito rápido, uma lei muito rápida, com apenas 2 artigos, foi aprovada sem muitas explicações, sem dar a avalia que os fazendeiros queriam, que eles queriam ser resguardados por estar perdendo a sua mão de obra, porque eles perderiam a sua colheita, eles tiveram grandes prejuízos, porque não tinham quem
fosse fazer a colheita do café daquele ano para eles. Então eles acabaram prejudicados nisso, e por isso eles tiraram o apoio político do Império e tiveram o golpe, e um ano depois foi estabelecida a República. Então, muita coisa aconteceu por conta dessa assinatura dessa lei, que foi muito às pressas. E eles também, como o mestre Valdenor disse, eles estavam com medo do que havia acontecido no Haiti, que os negros revoltados, querendo a sua libertação, mataram todos os brancos, foram invadindo as fazendas, matando todos os brancos que encontravam. Então, era um movimento que crescia muito essa onda de medo. Bom, temos mais gente entrando aqui na live. Andrezinho, salve Itaúna, Bahia, Brasil. Brasil Axé. Rodney Martins, 16, também entrou. Eu queria deixar mais uma informação aqui sobre essas, tanto que nós falamos do que aconteceu antes. Eu queria falar algumas coisinhas que aconteceram depois. Temos só mais 5 minutinhos de live, nós já vamos encerrar por aqui, ok? Nós tivemos também algumas outras leis que, por conta dessa abolição, para poder trazer mais pessoas para o Brasil. Ou seja, eles começaram a trazer imigrantes com promessa de terra aqui no Brasil, de trabalho, onde foram formadas as colônias de outros países, como a colônia japonesa, colônia alemã, colônia italiana. Foram formadas diversas colônias desses povos que imigraram para o Brasil para poder trabalhar aqui. Então, a teoria que existia do darwinismo racial, então vocês podem pesquisar depois sobre a antropologia criminal e sobre a eugenia. Então eles queriam fazer aqui no Brasil uma eugenia positiva. O que é isso? Eles queriam uma raça pura. Eles estavam vendo que o Brasil, em mais de 200 anos, se continuasse do jeito que estava, com a miscigenação, o Brasil não existiria mais, porque eles viam que a miscigenação era algo ruim, que era um povo impuro. Então eles queriam purificar o Brasil. Então onde surgiu a teoria do branqueamento. Trouxeram então imigrantes europeus para vir para o Brasil, para poder salvar o Brasil. Então eles estipularam que então é só deixar esses escravos aí, que daqui a uns 100 anos eles não têm onde comer, não têm onde viver mesmo, não vai existir mais negro no Brasil, então a gente purifica a nossa raça, nós vamos embranquecer o Brasil, então trazendo esses imigrantes e deixando os negros à mercê. Felizmente, esse plano não deu certo, nós estamos aqui, resistimos, estamos até hoje. O plano é libertar os escravos, mas as atividades dos negros não foram libertas, ou seja, a capoeira depois passou a ser caçada, o candomblé, a religião, demonizado. Então, apesar do negro ser liberto, ele que estava aqui antes, ele não teve as vantagens que os imigrantes tiveram. Então foram realmente largados à própria sorte para que morressem com o tempo, em 100 anos, em algumas gerações não existiriam mais negros, e com a vinda dos imigrantes branqueariam o Brasil, que salvaria o país, então aumentaria o status do Brasil. Então esse era um plano bem maléfico, na verdade. Então queria deixar aqui o meu agradecimento. Essa live estará no YouTube a partir de amanhã, então compartilha com todo mundo. Quem não assistiu, assiste lá com a gente, ok? Nós temos muito mais informações. Mestre Joel Soares acabou de entrar também. Salve, mestre, saudades. Tem muita gente participando. A gente teria muita informação para passar, mas eu deixo aqui, então, esse questionamento, essa reflexão. Você saber de todas essas informações? Como que você passa isso para os seus alunos, para as futuras gerações? Como tem sido esse debate? Então, vamos estudar bastante. Ter conhecimento, ter cuidado com as informações que nós passamos também, né, para que elas sejam relevantes, de fontes confiáveis, para que a gente possa desmistificar a Santa Isabel. Mais uma informação rapidinha que eu lembrei aqui agora, a data de 13 de maio ela foi considerada feriado nacional por muitos anos, como feriado da fraternidade humana. E depois, eu não vou me lembrar agora, me desculpe, teve um presidente que ele terminou com essa data, se não me engano foi Rui Barbosa, então passou a ser uma data normal. Então, pesquisem sobre isso, vocês vão saber que ela era comemorada, agora não é mais, o porquê e como isso refletiu o Brasil hoje, ok? Muito obrigado, gente, mais uma vez. Temos mais 30 segundinhos aqui. Aquele abraço, aquele beijo, aquele axé. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Acompanhe a gente nas redes sociais. Então, a partir de amanhã, já estará no nosso canal no YouTube, ok? Muito obrigado, gente. Salve, capoeira. Até mais.